concluiu essa primeira etapa com o voto do Alexandre de Moraes, ministro relator, suspendeu a sessão e quis para o almoço, e na parte da tarde ela será retomada com o segundo voto, dessa vez do ministro Flávio Dino. Portanto, nós temos aí o primeiro voto, ainda sem a dosimetria, qual a pena que vai ser aplicada, mas com a condenação definida para os 8. Jair Bolsonaro, considerado o líder da ação, e os outros 7 do núcleo crucial. Aconteceu o que estava sendo esperado, Ari? Exatamente o que estava sendo esperado. Eu acompanhei desde cedinho, a partir das 9 horas da manhã, pela Rádio Jornal 90.3 em casa, depois no rádio do carro, cheguei, assumi o meu posto no estúdio da rádio, até a transição ele fez um intervalo ali de 15 minutos, de 12h40 a 12h55, eu fiquei no ar nesse intervalo, então eu pude acompanhar quase todo o extenso voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Ficou evidente que a trama golpista não começou em 2023, ficou evidente, ele resgatou, ele fez uma cronologia, uma linha do tempo, desde as primeiras falas golpistas de Jair Messias Bolsonaro até a tentativa efetiva de golpe de Estado. E aí, depois do voto dele, depois da fala, do que ele recuperou de dado histórico, porque é história, a gente está vendo a história passando aqui diante dos nossos olhos. Eu fiquei imaginando como é que o Brasil não acordou antes, como é que o Brasil não percebeu antes que, desde lá do começo, havia um movimento contínuo de ameaça à democracia. Isso foi o que me espantou. Ao recuperar essa cronologia, ao olhar em retrospecto, estava evidente o tempo inteiro as ameaças de não aceitar o que não fosse decidido pelo grupo dele. Eu estou falando de eleição mesmo. O que não vier das urnas, se não vier do jeito que a gente quer, a gente não aceita. E antes mesmo do processo sucessório de Bolsonaro, ele não aceitava decisões do judiciário. Não, essa decisão aqui eu não aceito mais, foi a última vez. Eu agora vou tirar o ministro do poder, eu vou impeachment o ministro. Gente, estava tão claro o tempo inteiro. Às vezes acontece isso. Pois não, Mariano? É isso, Amadeu, eu concordo com o Ari, já era esperado essa condenação por parte do Alexandre de Moraes, estava esperando essa conclusão da defesa dos advogados dos réus, e a expectativa, eu acho que ele vai, na questão da dosimetria, para o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, dar a pena máxima, na minha opinião. Você acha que o Bolsonaro vai pegar uma pena maior do que os outros denunciados? Eu acredito que ele vai separar isso no voto, na minha opinião. Alessio? Mas deu muito didático, né, o ministro Alexandre de Moraes. Ele acaba explicando ponto a ponto, inclusive tirando ali algumas narrativas que foram construídas de que esse julgamento seria para analisar ainda a tentativa de golpe. E um dos momentos ele foi muito claro ao dizer que não era o mérito, né, desse julgamento. O mérito era tratar sobre os autores e não sobre a tentativa, porque houve de fato, ele faz essa confirmação e deixa muito claro, faz questão de deixar muito claro. E eu também concordo com o Ari, eu acho que nesse momento o julgamento ele chega nesse momento crucial porque de fato o relator ele aponta ali, inclusive um voto muito extenso, mas muito lúcido, muito didático, como eu disse agora também, e eu concordo com o Mariano, não somente que o Bolsonaro tem a pena maior, mas que essas penas serão, pelo menos na minha avaliação, diferentes, cada caso, né? Apesar do relator colocar, de certa forma, todos em um mesmo grupo dentro desse núcleo crucial, mas os demais ministros também vão se manifestar, vão apontar as suas dosimetrias, então acredito que vai haver, sim, no final das contas, uma diferença nas penas para cada um dos envolvidos. Moraes que diz que todos os delitos, os crimes apontados pela PGR, a PGR conseguiu provar, e por isso ele condenou os 8. Fala, Franci. Amadeu, é importante frisar que nenhum dos réus está presente no plenário do Supremo Tribunal Federal, nessa análise, no julgamento. Ali na primeira parte, na semana passada, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, ainda marcou presença, mas hoje nenhum dos 8 marcam presença nesse julgamento. E foi o esperado. Durante toda a leitura do voto, o Alexandre de Moraes já dava indicativos de que ele votaria pela condenação
dos 8 réus. Claro que a pena de Jair Bolsonaro será maior, porque ele é apontado no relatório e é apontado na denúncia da PGR como o líder da organização que realizou essa trama golpista, então ele terá sim uma pena maior, dependendo ali da dosimetria que cada ministro venha a defender, mas terá uma pena maior. E o Paulo Sérgio Nogueira, que vem, de certo modo, colaborando, a tendência é que ele tenha uma pena mais atenuada. Amadeu, mas é um voto longo porque foram várias ações, não foi só o 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, ele elencou aí todos os atos executórios que levaram até o 8 de janeiro. Olha só, a Servifaz você já conhece, não é de hoje.